promessas de obras até agora não concluídas. Gente, estou recebendo aqui nos estúdios uma turma aí de amigos lá da Caritas Diocesana, aqui de Caicó, Gilvânia Vasconcelos, psicóloga, Pedro Henrique, assistente social, Cíntia Maria, educadora social, e o Tiago Alves, ele que é coordenador do PIAGE. O que é PIAGE, Tiago? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a você, ouvinte da Rádio Rural. Bom, PIAGE é um programa que a Caritas brasileira desenvolve em âmbito nacional. PIAGE significa Programa Infância, Adolescência e Juventude, que é uma linha de ação prioritária da Caritas, que é trabalhar com as crianças de 10 a 17 anos, que são um público empobrecido muitas vezes, que estão nos bairros mais esquecidos dos municípios das cidades brasileiras. E essa foi apenas uma das muitas ações que a Caritas realizou esse ano aqui em Caicó? Sim. A gente vem desenvolvendo esse projeto, já está no seu 3º ano. Ele começou de forma simples, porque não tinha tanto recurso, e também porque foi pelo edital do Banco BNB. Só tinha um funcionário para esse projeto. Depois, no ano seguinte, em 2017, houve uma ampliação para 4 técnicos, 2 educadores sociais, um assistente social e uma psicóloga. E isso deu um up no projeto e, consequentemente, na vida das crianças. Logo depois, nós tivemos, para esse ano agora, 2018, mais ampliação, onde nós conseguimos ficar com 5 membros na equipe técnica do projeto, causando assim mais impacto na vida das crianças, das famílias, das comunidades, e consequentemente tivemos como até ampliar o número de comunidades. Se antes nós tínhamos 4, hoje nós já estamos conseguindo chegar a 5 comunidades aqui de Caicó, que é o João 23, João Paulo II, Nova Caicó, Valfredo Gugel e Frei Damião. Que tipo de ações a Caritas realiza nesses bairros, por exemplo? Vamos lá. No chão da comunidade, nós temos as oficinas socioeducativas, onde estão os educadores. Cíntia já vai poder explicar melhor o que é desenvolvido nas oficinas, mas, de forma geral, as oficinas servem justamente para fazer a integração do projeto da Caritas junto com a escola. Então, sempre a gente trabalha nessa perspectiva, com o objetivo claro de ajudar a criança a superar os seus desafios, para conseguir evoluir e melhorar na vida escolar. Também, ainda no chão da comunidade, a gente desenvolve visitas, e aqui Pedro e Gil vão poder falar com mais propriedade, que a gente desenvolve visitas nas comunidades, promove rodas de conversa com as famílias, para justamente fazer esse acompanhamento integral com a criança, não somente pegar a criança sozinha e tentar melhorar a realidade a partir disso, mas pegar a criança, a escola e a família, como também a comunidade em que essa criança está inserida, né? Trabalhando as questões de direito, o que é direito da comunidade, o que é direito exclusivamente das crianças, mostrar a elas que elas têm prioridade, quais são os meios que elas podem recorrer para garantir o seu direito. Você acha que muitas vezes falta, por exemplo, informação nesses bairros considerados carentes aqui em Caicó? Eles não sabem, por exemplo, o direito que eles têm, até os deveres, e depois que essas informações chegam, melhora consideravelmente a vida deles? Tem esse aspecto, que eu considero que sim, infelizmente, muitas das famílias não conhecem seus direitos, muitas das crianças, às vezes, não conhecem nada dos seus direitos. Tem o outro aspecto, que é a dureza da realidade. A vida, infelizmente, às vezes na comunidade é dura pela falta de oportunidade, e isso faz com que aliene a comunidade. A comunidade não percebe que tem direitos e começa... Isso, claro, isso tem uma questão política no meio, porque às vezes, infelizmente, os nossos políticos querem tratar de política pública como se fosse um favor, para que a comunidade possa estar presa a votar nele, né? Mas aí o trabalho que a gente tenta fazer é o contrário, é chamar a comunidade, chamar os pais dessas crianças para mostrar que não é favor, é direito, e tem muito ainda a conquistar. Então tem esses dois aspectos. Por um lado, boa parte da comunidade não conhece seus direitos,
E por outro lado, com a dureza da realidade, com a falta de oportunidade, com a violação de direito, que é agravante, acaba não percebendo o que é de direito e entende o mínimo que é dado como favor. Trazer aqui o bom dia da Cíntia Maria, ela que é educadora social, né, da Caritas Diocesana. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Cíntia, como é que é a experiência sua de estar agora trabalhando na Caritas e o que você destacaria de positivo com relação a 2018? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes nesse momento. E então, Marcos, é um trabalho gratificante, né? Poder contribuir com a vida dessas crianças de uma forma tanto pessoal quanto com relação a esse apoio escolar. Durante as nossas oficinas somos eu e Maguila, né? Infelizmente ele não pode estar presente, mas trabalhamos justamente com as questões de alfabetização, de letramento. A gente desperta nas crianças a vontade da leitura. Trabalhamos a interpretação textual, interpretação musical, e isso também é muito importante para eles poderem associar todo o contexto social e político que Tiago já vem apresentando aqui. E além disso, nós temos outros complementos também, né? São as atividades artísticas, por exemplo, a pintura, o teatro, a música. Isso também vem agregar todo o nosso trabalho. São projetos como esse que, por exemplo, despertam nas crianças, adolescentes, uma veia artística que geralmente está adormecida neles ou não? Sim, de fato. E é tanto que a gente encontra muitos perfis. A gente, na verdade, eles se descobrem a partir das nossas atividades, né? A partir do que a gente propõe. E eles vão se descobrindo, eles têm essa oportunidade de perceber, né? Muitas vezes eles não têm esse acesso dentro da comunidade mesmo, ou até na vida escolar. E a gente tem essa oportunidade de levar esse momento para eles, e eles se descobrem, né? E se mostram extremamente talentosos. Essa semana nós até divulgamos uma matéria do site da Caritas que falava de um projeto de doar livros para crianças desses bairros, né? Como é que é esse projeto e como é que ele funciona? Pronto, nós somos financiados pelo Itaú Social, certo? E no final do ano nós tivemos a nossa confraternização natalina com todas as nossas comunidades, né? As que nós assistimos. E em conversa com a Caritas e Itaú Social, o nosso coordenador fez essa solicitação desses livros, né, que o Itaú ele geralmente manda para as pessoas que solicitam. E aí o Itaú nos enviou 111 livros para que a gente pudesse fazer essa doação, presentear as nossas crianças, né, nesse final de ano. Foi muito bacana. E quais foram os bairros beneficiados? Frei Damião, no caso? Isso, somos 5 comunidades, né, assistidas. Frei Damião, João Paulo II, a Nova Caicó, João 23 e agora recentemente incluído foi o Valfredo Gurgel também. O que é que faz uma educadora social na Caritas Diocesana? Então, a gente tem todo esse amparo às crianças com relação às oficinas, né? Inclusive, nós deixamos as crianças extremamente à vontade para que elas possam sugerir o que é que elas gostam, o que é que elas querem. A gente não encara, por exemplo, a gente não quer que elas encarem as oficinas como sala de aula. Aquela coisa tradicional, aqueles conteúdos que elas já são habituadas a conhecer, a ter esse contato. A gente trabalha de uma forma lúdica para que eles possam se envolver, para que eles possam gostar de estar lá. Né? E como eu falei para você, a gente sempre dá essa abertura para eles, para que eles possam sugerir o que é que eles querem conhecer de novo, o que é que eles querem trabalhar nas oficinas. Por exemplo, se eles têm alguma dificuldade específica na escola, em algum conteúdo, deixo eles bem livres. Gente, o que é que vocês precisam, né? E eles se sentem extremamente à vontade para chegar até nós e sugerir. Por exemplo, professora, eu estou com dificuldade nessa disciplina. E já cheguei a levar essas propostas de atividades baseadas nas necessidades escolares deles, né? Então, tanto a gente propõe atividades lúdicas que complementem, quanto a gente se torna aberto a receber as sugestões das crianças. Hoje a visão que você tem da Caritas é diferente da que antes de participar, de integrar essa família?
Na verdade, eu construí toda uma percepção durante a minha caminhada, né? Eu sou a mais recente da equipe, eu cheguei em maio, e a visão que eu tinha realmente condiz com o que eu vivo hoje na Caritas. É um ambiente extremamente agradável, que a gente pode e tem essa oportunidade de pensar no próximo, na verdade é a nossa maior preocupação. E eu não esperava diferente, né? Sou bastante realizada. Ok. Conversar aqui com o Pedro Henrique, ele que é assistente social da Caritas Diocesana, também está aqui para fazer a sua avaliação, né? O que é que ele acha que podemos destacar de positivo com relação a 2018? Pedro, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Eu destaco como importante pontos positivos o crescimento dessas crianças. Essas crianças que estão no nosso projeto e que desenvolvemos através das visitas domiciliares, fizemos com que elas avançassem em seu rendimento escolar. Eu particularmente, fui convocado para elaborar um questionário com elas para o relatório final e pude destacar, ir na comunidade, conversar com cada criança, como fazemos também, e um grande percentual ver essa mudança, tanto na família quanto entre eles. Isso depois que elas ingressaram nos projetos? Isso. Havia um índice de evasão escolar antes de entrar no projeto, e quando uniu o projeto e a escola, esse índice diminuiu de evasão escolar. E também o seu rendimento começou a aumentar gradualmente. Por quê? Porque esse trabalho começou em 2016, mas que foi fortalecido com a equipe em 2017. Então, assim, essas crianças puderam desenvolver-se e também fazer essa interface. Eu digo assim muito que a gente faz essa interface. Eu e Gilvânia, ela é psicóloga, nós fazemos essa interface entre escola, família e criança. Porque há essa necessidade desse acompanhamento, há essa necessidade de mostrar essa família, orientá-la em suas demandas pessoais e mostrar também que existem os direitos das crianças. Eles estão violados e assim nós fazemos esses encaminhamentos para a rede de proteção do município. Você fala, por exemplo, na questão do rendimento escolar e na família, também temos consequências positivas dos projetos? Isso reflete também na família? Sim, reflete bastante, porque a gente vê uma maior participação dessas famílias nas nossas rodas de conversa, porque também desenvolvemos essas rodas de conversa, com temas voltados para a interação familiar. Nós desenvolvemos como acompanhamento escolar, questão de sexualidade, na adolescência, e assim, são temas voltados para que esses pais não se impactem em relação à realidade das crianças. Então, assim, nós tiramos todas as dúvidas, conversamos com eles e assim, muda até o perfil, o comportamento dessas crianças, dos próprios pais também. Quando nós vamos fazer a visita, eles dizem, meu filho mudou muito, o que é que vocês fazem? Coisas que eles não conseguem durante o seu dia a dia e a gente em um projeto, com profissionais qualificados, nós também chegamos junto à família, estamos perto dela. E o que é que vocês fazem, afinal? Bem, os educadores desenvolvem nessas oficinas, como o Cíntia bem frisou, a questão do letramento, a questão do incentivo à cultura, à dança, à arte. E assim, isso eles vão se identificando. E através disso vão aprendendo e o seu comportamento vai mudando. A escola, como eu falei, que a gente faz essa interface, ela é também bastante importante, porque é lá que é um espaço de socialização entre eles e lá eles também estão passando grande parte do seu dia a dia. Então, assim, lá na escola, quando a gente também faz a visita e diz, esse meu aluno era desse jeito e agora também mudou. Então, através dessas oficinas socioeducativas, através dessas visitas domiciliares, rodas de conversa, nós fazemos com que as famílias e essas crianças que estavam, no caso, desassistidas, passam a ser assistidas e também isso interfere no seu comportamento, na sua vida pessoal. Ok, deixa eu conversar aqui com a Gilvânia Vasconcelos, ela que é psicóloga. Gilvânia, a gente está tratando aqui, por exemplo, de temáticas que deveria ser a obrigação de cada família, por exemplo,
Todo pai deveria estimular o seu filho a ler, né, a brincar, a estudar, a se comportar na escola, né? E, por exemplo, muitas mães chegam para o Pedro: o que é que vocês fazem? Que até hoje eu não consegui, por exemplo, fazer com que meu filho se interessasse pela leitura, e vocês estão aqui há pouco tempo do bairro e vocês conseguiram. Como é que a psicologia explica isso? Por exemplo, as famílias estão deixando de lado essa questão da responsabilidade com relação aos filhos? Bom dia, Giovânia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia a todos os ouvintes. E eu gostaria de dar um alô, primeiramente, a Janaína, que está nos ouvindo na comunidade João Paulo II. Um alô para todos que estão lá, certo? Por que, Janaína? O que é que ela é especial? Janaína, ela é tia de uma das crianças que participam do nosso projeto. Então, em nome dela, você está mandando um abraço para todos? Isso, em nome dela, eu estou mandando um abraço para todas as famílias, para todas as crianças e adolescentes que participam do nosso projeto. É muito bom para a gente ver essas famílias participando do nosso trabalho. E a rede social, ela permite isso, né, Marcos? E a gente estava falando aqui, ela mandou um alô. Giovânia, a gente tá ouvindo vocês. Eu disse que bom, vou mandar um alô para você. Um abraço para a Janaína e para essa turma simpática aí do João Paulo II. Isso mesmo. Frei Damião, João 23, e qual outro bairro? Nova Caicó. Nova Caicó e Valfredo Guzeno, né? Isso mesmo, e o Valfredo. Somos 5 comunidades, né? Que maravilha que a gente, né, conseguiu mais uma comunidade, isso é muito importante. Voltando àquela questão daquela Vamos pergunta, lá. vocês conseguem identificar, por exemplo, essa lacuna na família hoje em dia, de não estimular mais os filhos a ler, a se comportar na escola? E por que é que vocês conseguem isso em pouco tempo que a família não conseguiu até hoje? Olha só, Marcos, falar de educação, a gente tem como princípio a base familiar, como primeira, né? E a gente percebe não só hoje, mas ao longo dos tempos, né, isso vem acontecendo, que a educação familiar, que é a primeira de casa, ela está ficando um pouco fragilizada. Então, a gente percebe, infelizmente, essa fragilidade nessa educação. Então, assim, não foi fácil, não é fácil, e não foi de um dia para o outro que essas crianças, de uma certa forma, se afeiçoaram, criaram um vínculo conosco. E quando você falou, né, por que vocês conseguiram tão rápido? E eu, mais uma vez, digo que não foi tão rápido. Nós iniciamos com todo aquele processo que a gente conhece, que é um processo de adaptação, de conhecimento não só das crianças, como da comunidade, da família como um todo. E a gente foi permitindo que essas crianças, elas, de uma certa forma, se sentissem seguras, né, com o trabalho que estávamos desenvolvendo. Como há essa fragilidade, né, eu não vou dizer e não vou generalizar, mas eu vou colocar aqui que há essa fragilidade nessa educação primária, que é a inicial da de casa, eles começaram, de uma certa forma, a transferir isso para a gente. E isso requer que a gente fique em alerta. Por quê? Porque sempre que estamos realizando visitas às famílias, sempre que estamos realizando visitas às escolas, como o Pedro muito bem colocou, a gente sempre tem esse cuidado de colocar cada um, né, no seu espaço. Né? Quando estamos realizando a visita nas famílias, a gente sempre frisa, né, que nós estamos ali para somar enquanto projeto, mas que nós não estamos ali para tirar essa responsabilidade da família primeira, que é dessa educação, e juntamente a escola. Né? A gente sempre ouve, né, isso acredito que você também já ouviu, as escolas elas sempre falam que a família, de uma certa forma, ela está transferindo isso, a educação, para a escola. Tipo, o aluno chega, ele é um aluno que, de uma certa forma, ele está passando por algum problema e ele acaba sendo, na escola, um pouco mais agressivo, ou então ele não consegue se concentrar e dá um pouco mais de trabalho. Né? Se a gente for fazer uma análise hoje dos alunos nas escolas, a gente percebe que esse percentual de crianças que dão mais trabalho, né, como vamos falar, dá trabalho mesmo, aumentou. E a gente sempre na escola escuta de os professores falarem que a família, ela de uma certa forma, ela impõe.
Não, mas a escola tem que educar meu filho. Mais uma vez a gente bate na tecla que a família, de uma certa forma, está transferindo isso, não só para a escola, mas para a gente que está no nosso projeto. Então, não foi tão rápido, né, Marcos? Essa construção, ela se deu, estamos no 3º ano do nosso projeto, isso é bom, por quê? Porque há uma continuidade, não teve uma quebra, e isso é muito importante, porque a gente iniciou o projeto em 2016, não estávamos com a equipe que estamos hoje, mas assim, a gente iniciou em 2016, a gente teve um avanço em 2017 com a ampliação da equipe e mais ainda em 2018 com a chegada de Cíntia, que é esse aporte, né, nessa parte da educação mesmo, de pedagogia, de estar próximo às crianças em questão ao letramento, ao incentivo, que de uma certa forma eu não estou culpando as famílias, mas é importante responsabilizá-las para que ela, de uma certa forma, incentive mais esses adolescentes, essas crianças, nessa fase em que elas estão passando. Então, a gente teve a oportunidade, enquanto projeto, de ter essa continuidade. E é isso que a gente vem fazendo ao longo desses 3 anos, né? Seja uma pausa agora para descansar, e quando é que retoma aí as ações da Caritas? Olha só, a gente vai, né, deu uma pausa, como Cíntia falou, nós finalizamos esse ano de 2018 com as confraternizações, né, que aconteceu nas comunidades, foi muito bom para ele, porque a gente permite, ao longo do ano, né, essa parte de oficinas, que é a parte do desenvolvimento mais, né, de uma certa forma, mais próximo, de estar junto, mas também a gente possibilita nesse finalzinho esse momento de lazer, de uma avaliação, de uma reflexão, e eles curtiram bastante. Eu acredito que não só eles, como nós enquanto equipe, porque nós acreditamos sim nesse projeto e acreditamos que essas famílias que estão nessas comunidades que são mais vulneráveis, elas têm sim o direito de ter acesso a essas políticas. E é isso, eu acho que a gente consegue, durante o ano, estar junto com eles nas oficinas, estar junto às famílias, estar junto às escolas, desenvolvendo o nosso trabalho e, no final, finalizar, né, de uma forma mais leve, de uma forma mais atrativa, para que a gente possa se confraternizar como um todo. Ok, então em nome aqui da Gilvânia Vasconcelos, psicóloga, Pedro Henrique, assistente social, Cíntia Maria, educadora social, e Tiago Alves, coordenador da Caritas, queremos aqui parabenizar todos que integram a Caritas, a começar do nosso Padre Neto, que é o presidente, Isso. né? Quem mais? A turma é grande, né? Tem Maguila, que também faz parte do PIAGE, né? Do Programa Infância e Adolescência, como educador social. Ainda temos Fabiana, também, que trabalha com um grupo de mulheres, Paula Salmana, que trabalha com os catadores, e hoje o coordenador geral da Caritas é José Carlos. Ok, parabéns a toda essa equipe maravilhosa, porque aqui está o lado social da igreja aqui no Seridó, né? Parte prática do Evangelho. Juntamente com o CEAPA, que é bom prestar contas, porque as pessoas muitas vezes dizem, eu não vou pagar o dízimo, não vou ajudar a igreja, porque a igreja não faz, a igreja faz muita coisa. Prova disso são esses projetos, né? Da Caritas, do CEAPAC, da Pastor da Criança, enfim, tantas pastorais que integram aí esse lado social da nossa igreja aqui no Seridó. Tiago, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só alguns detalhes. A importância do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque o nosso projeto, ele é um projeto que pertence ao Conselho Municipal e a Caritas é a entidade que executa o projeto. Então, claro que o recurso vem do Itaú Social, porque o Itaú Social, todos esses grandes bancos têm que investir recurso em trabalhos sociais para poder ter o abatimento do imposto de renda. E isso se dá mediante os fundos municipais. Então, é mediante o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Caicó, com o seu fundo municipal, que a gente conseguiu captar esse recurso para desenvolver essa atividade. A gente às vezes escuta algumas vozes criticando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente daqui, mas é um conselho que tenta captar recursos.
claro, se a gestão municipal também não ajuda o conselho, fica difícil, porque acaba sendo esses projetos já estabelecidos, não tem como você fazer outros tantos projetos que a cidade pede, né? Mas para além disso, o Itaú Social, ele tem sido um grande parceiro. Cíntia falou sobre a questão do Itaú ter mandado os livros, porque o Itaú tem um projeto à parte que é Leia para uma Criança. Então qualquer pessoa física, qualquer entidade pode entrar no site do Itaú Social e solicitar, porque enquanto eles estiverem livres, eles estão mandando justamente para incentivar as pessoas a ler para as crianças, para que as crianças despertem para a leitura. Se a criança não é despertada, ela não vai ler. Outra coisa que eu queria destacar é a importância das escolas como parceiras. Isso aqui tem que ser salientado, porque nós temos as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, os professores, professoras que são muito abertos ao trabalho da Caritas, abrem as portas da escola com todo carinho, se colocam à disposição para somar. Isso é importante. Assim como também a sensibilidade das famílias, né? Nós temos muitos casos de superação, de fortalecimento da comunidade que a gente poderia destacar, mas eu quero destacar apenas um. Ano passado nós conseguimos, mediante parceria com o CDS e com o Santa, conseguimos algumas bolsas de estudos para 4 crianças. Essas crianças estão terminando o ano letivo, no processo ainda de adaptação, porque a realidade é diferente, infelizmente. Mas nós tivemos um caso interessante. Teve uma das bolsistas, lá do João Paulo II, que numa escola privada, num sistema privado, do Santa Terezinha, por exemplo, um sistema que é o Aridissai, que eles realizam uma prova a nível nacional. Nós tivemos uma criança que foi acompanhada pela gente, de escola pública, como bolsista, que conseguiu tirar nota máxima na prova de História, ficando em primeiro lugar a nível do Brasil. Qual o nome dela? Iris Raeli, lá do João Paulo II. Então isso é uma vitória para a gente, é uma vitória para a família, porque diante de toda violação de direito que essas comunidades passam, unidade básica de saúde com problemas, lá no João Paulo II, se você for lá, você vai ver esgoto na frente da unidade básica de saúde. Frei Damião nem dispensa comentar. Frei Damião a gente já sabe a realidade. Ainda mais no João Paulo II, uma fossa que estoura facilmente lá perto da escola. Quando o estouro fica horrível, não tem condições de ter aula, fora que as estruturas, né? As salas de aula sem ar-condicionado, é uma precarização completa. Só para fechar, eu queria que vocês voltassem aqui com alguns alunos dos projetos, para a gente conhecer um pouco a realidade deles também, né? Pronto, pode sim. Vamos marcar uma data para eles. Então. Obrigado, forte abraço para você, Tiago, para todos vocês, né? E você falou nessa questão das pessoas que criticam, né? Então você poderia criticar o seguinte, pegando uma parte do seu imposto de renda e doar para o Fundo da Infância e Adolescência. E da adolescência, né? Exato. 6%. Ao invés de você devolver para o governo, você doa aí. Destina para os projetos sociais aqui de Caicó.